Olá, amigos. Vamos refletir hoje sobre a fé. Mas, para começar, eu gostaria de contar uma fábula. A fábula do camundongo medroso. Era uma vez, num reino distante, numa época muito tempo atrás, existia um camundongo medroso. Ele vivia angustiado, com medo do gato. O mágico se compadeceu do medo do rato, do camundongo, e o transformou num gato para que ele não mais temesse o gato. Mas aí ele começou a temer o cachorro. E aí o mágico o transformou num cachorro para que ele não tivesse mais medo. E ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou numa pantera para que ele não tivesse mais medo. Aí ele começou a sentir medo do caçador. O mágico então desistiu e o transformou de novo num camundongo. E lhe disse: a sua coragem é do tamanho de um camundongo. O camundongo tinha medo. Nós também temos muitos medos. Nós temos medo porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal vence o bem, onde as dificuldades são tão grandes, onde há tanto roubo, assassinatos, falta de tolerância, falta de amizade, muito egoísmo. É o mundo em que nós vivemos. Então é natural que sintamos medo. Também tenho medo porque sabemos que outrora não plantamos grandes coisas. Plantamos dificuldades, plantamos também o mal. E a colheita não poderá ser diferente, né? Tem uma passagem de Jesus onde eles, para dispersar a multidão, Jesus pediu para que os discípulos fossem para o barco mar afora, enquanto ele iria meditar no monte, orar, e que mais tarde ele iria encontrá-lo lá no meio do mar. E assim os discípulos foram e passaram muitas horas e nada de Jesus aparecer. Em algum momento, já altas horas da madrugada, eles viram alguma coisa se mexendo na água. Sentiram medo daquilo. Meu Deus, será um fantasma? E ouviram uma voz dizendo: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu também possa andar sobre as águas. Jesus lhe disse: então venha. Ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas, na direção de Jesus. Mas um vento bateu e Pedro teve medo e começou a afundar. Jesus estendeu-lhe as mãos, o ajudou a não afundar. Ele disse: por que temeis, homem de pouca fé? Assim somos nós. Por que tememos? Na verdade, as dificuldades são que nos tornam fortes. São as dificuldades, vivendo num mundo desse, passando por provas e expiações, que nós extraímos os nossos próprios recursos. E o que é fé? Fé é certeza, fé é confiança. Fé em Deus é certeza de Deus, é confiança em Deus. Tem algumas pessoas que têm uma fé
e fazem promessas. Ah, eu prometo a Deus ou a algum santo de que vou parar de fumar, vou parar de beber, não vou usar tal roupa, não vou comer tal alimento, se me for concedido tal desejo. Tem também a fé do Deus é fiel. Eu trabalhei com uma menina que ela escrevia assim, ó, aqui, Deus é fiel. E ela acreditava naquilo. E ela dizia assim, hoje eu vou vender tanto. Ela tinha tanta certeza de que Deus lhe daria aquilo, que ela se esforçava muito. E ela conseguia. E vendia muito mais do que era o habitual. Tem também a fé resignada, aquela fé que aceita o que Deus lhe manda, o que o destino lhe traz, sem contestar. Não entende, mas aceita. Tem a fé de mover montanhas, aquela onde você descobre que quando você não consegue mover aquela montanha, Deus lhe dá os recursos para você dar a volta pela montanha. E tem aquela fé que é do coração, que presta atenção no que está aqui ouvindo, te dizendo, te falando ao coração, o que, como e por que você deve ou não fazer alguma coisa, o que é seguir os seus instintos, porque ele está te dizendo o que é melhor para você. Então você consegue, pela sua fé, ouvir. Fé não é a certeza de que Deus atenderá todos os nossos desejos ou caprichos. Fé é ter certeza que Ele está vindo de cima. Então, Ele sabe todo o caminho que nós percorremos e todo o caminho que ainda temos que percorrer. Então, Ele sabe exatamente os obstáculos que nós vamos encontrar e vai nos fortalecendo para que a gente passe por esses obstáculos da melhor maneira possível. Que a gente colha os abacaxis que plantamos no passado e saibamos o que fazer com ele, como reagir, como aprender com aquela experiência. Tem um reggae que eu acho que ela resume bem essa nossa busca nesse mundo. Eu vou ler um trechinho. E seguindo seu caminho rumo ao céu, tenta fazer a sua parte para sempre estar em perfeita harmonia com sua verdadeira face e brilhar intensamente até que possa iluminar toda a escuridão. Vitorioso, já não se preocupa mais em ser um vencedor aos olhos dos outros. Sabia que era mais difícil dominar a si mesmo, pois tudo nos é dado, só nos falta a fé. Tudo nos é dado, só nos falta a fé. Fé não tem a ver exatamente com acreditar. Fé em Deus não tem a ver exatamente com acreditar, mas com entrega. Pai, seja feita a tua vontade, enquanto eu faço a minha parte. O poder da fé, ela nos faz mudar de atitude perante a vida. Ela nos dá a certeza de que tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, é para melhorar. Tem uma outra passagem que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35, que Jesus, chegando no fim da tarde, subiu no barco e chamou os seus discípulos para subirem também.
E já distante, em alto mar, Jesus dormia na polpa sobre as almofadas. E nisso caiu uma tempestade muito violenta, muitos ventos. O barco começou a sacudir, a encher de água. E eles desesperados jogavam a água e a água continuava e aquele desespero. E Jesus dormindo na polpa. Foram até ele, acordaram ele e disseram: Jesus, não te importa que perecemos? Jesus calmamente se levanta, acalma o vento, acalma o mar, acalma a chuva. Olha para os seus discípulos e lhes diz: por que temeis? Ainda não tendes fé? A fé é uma sublime virtude, como diz Emmanuel, que é construída pouco a pouco no nosso mundo interior. Sabe como? Com conhecimento, com razão, com a compreensão das leis que regem a vida. Só colho aquilo que planto. Ou o que me acontece, se não é colheita, é aprendizado. É para que eu possa evoluir. Nada na nossa vida é em vão. Então, por que temer? Isso é lógica. Jesus, ele subiu no barco primeiro e depois chamou os discípulos e nos chamou para subir o barco com ele. Durante a tempestade, ele estava dormindo porque ele sabia que nada, nenhum mal podia nos acontecer de verdade. Aparentemente, ele parece estar dormindo, mas ele está no comando. Ele está no comando sempre. Como ele mesmo disse, por que temer? Tem uma outra passagem, Mateus capítulo 6, versículo 30, que Jesus diz assim: pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Eu acho que nós sabemos pouco, entendemos pouco, conhecemos pouco. E é isso que nos faz ter tão pouca fé. Temermos, temos medo, o medo de um camundongo. Para fortalecer essa nossa fé, busquemos conhecimento. Deus é o nosso Pai, está conosco e nos quer bem. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Então, tenhamos fé, fé raciocinada, fé com conhecimento. Vamos trabalhar a nossa fé. E aí a gente vai viver sem medo, que é bem melhor. É isso.